Eu acho que é um limite aí entre educar e entre fazer caber num padrão, né? Que eu acho que essa é a distância, assim, que existe. É entre criar algo ali, um movimento respeitoso de vida em sociedade, e outra coisa é colocar dentro daquele padrão esperado para aquela sociedade. Então, assim, você vai moldando ali, né? E muito pautado por uma culpa que já é sua e que você tá só passando para frente, né? Por isso que é tão importante trazer à consciência aquilo assim, aquilo que de fato é seu, né? Porque o que é seu você resolve, né? E se você resolve, você deixa de perpetuar aquilo ali. E aí, essa questão dos parâmetros sociais, né? Elas ficam pequenas, porque na verdade, assim, isso é algo à parte, né? E assim, e os nossos filhos, eles têm que ter essa noção de que independente do que eles são, o que eles fazem, eles vão ser sempre amados, assim. Então é um processo que é muito. Eu acho que aí tá um grande respeito, né? De quando você tem isso você tem essa tomada de consciência, você traz o respeito nessa forma assim, eu reconheço aquilo que é meu e eu não perpetuo em você, isso é meu, eu dou conta de resolver, né? É diferente, você rompe aquele ciclo e consegue de fato colaborar para que seus filhos não padeçam daquele ciclo de culpa que você veio arrastando ali ao longo da sua vida. E aí, é, a gente pode mesmo passar muitos desses sentimentos de culpa mais profundos e inconscientes, né, para os nossos filhos. Mesmo quando a gente não fala essas frases que você citou para eles, né? Assim, mesmo quando a gente já tem mais consciência disso, de alguma forma, a gente ainda pode incorrer em situações de passar alguma culpa para os nossos filhos, não é? Sim, esse é um ponto interessante, né? Porque um é desse quando a gente já tem consciência e começa a falar determinadas coisas para os nossos filhos que vão gerar neles culpa. Mas existem outros pontos muito importantes, muitas vezes a gente desconsidera, e que aí, por exemplo, vão transmitindo já culpas bem mais profundas para os nossos filhos. Então, por exemplo, é quando a gente deposita neles a expectativa de que, por exemplo, eles vão trazer alegria e felicidade para a nossa vida, de que eles vão salvar o nosso relacionamento, de que eles, né, nossos filhos nasceram para serem nossos companheiros, ou seja, eu me sinto infeliz, e aí deposita, quantas mães falam isso, ah, eu queria uma menina para ser minha companheira, eu quero um menino para ser, né, assim, quantos pais, e a gente vai colocando essas ideias, e aí já coloca nesses filhos, assim, essa responsabilidade, e aí esse é o grande ponto, nenhum filho vai conseguir resolver nenhuma questão profunda dos pais, não vai conseguir preencher vazio, não vai conseguir deixar pai e mãe feliz, né? Enquanto a gente deposita as expectativas nessas crianças, e eles acreditam que podem, porque somos nós que estamos falando para eles, eles acreditam que podem, né? E depois eles vão começar a se sentir frustrados ao longo da vida, incompetentes por fracassar nessa missão, né? Que eles aceitaram carregar com amor, né, de ajudar os pais se tornarem pais mais felizes. Isso gera culpas profundas nesses filhos, né, e muitas vezes esses filhos depois passam o resto da vida em situações de autossabotagem. Não evoluem na vida, não crescem, não seguem melhor na vida, porque estão ali simplesmente nesse processo, passam o resto da vida tentando, se sentindo fracassados e culpados por não conseguirem resolver as questões dos pais. E aí, eu estou cansada assim, de ver nos atendimentos, né, o quanto pessoas que sabotam a vida, a área pessoal, a área profissional, né, e aí você vai ver ali um sentimento inconsciente profundo de culpa por não estarem correspondendo às expectativas dos pais. É muito duro. E a gente faz isso com os nossos filhos muitas vezes sem perceber, por falta dessa consciência mesmo, né? Sim, sim. Assim como foi feito com a gente, às vezes. E aí, só que a gente também segue nesse mesmo padrão, né? Uhum. É por isso que é tão importante esse processo contínuo, né, de autoobservação, assim, é, é um processo que nunca cessa, né, porque você tem que estar sempre ali observando sempre algo quer dizer, algo mais se você olhar com carinho. Por isso esse nome, né, do curso que ele é tão importante, assim, olhe para o essencial. Se você desvenda, você descobre o que é olhar para o essencial, assim, tudo flui, né? Porque senão é muito fácil você se perder nesse ciclo como um todo e recair nos mesmos padrões, né? Então, acho isso Exatamente. é muito importante você trazer isso, assim, à tona, assim,
porque isso remete àquilo que a gente já vem falando desde que a gente criou um pouco, né? O Mães Curadas, Filhos Livres, esse bloco, que a gente sempre fala assim, do filho, ele não vem para preencher ou solucionar algo da mãe, né? Ele é ali uma continuação, é uma forma de prosperar aquilo ali. Ele não vem, nada que a gente sente vai ser o outro que vai resolver, é a gente com a gente mesmo, tomando essa consciência, assim, muito importante. Mostrar os impactos disso nas várias formas, né, que isso se reflete, inclusive na culpa. Mas a gente podia então voltar ao nosso roteiro lá, ao segundo passo, que a gente veio falando do primeiro e acabamos passando para outros pontos a ele relacionados, mas o segundo ponto, que para mim é um dos mais importantes, assim, e que é fundamental, que é a autorresponsabilidade, né? Como é que a gente faz para, de fato, assumir essa força que a gente tem, reconhecer e seguir? Acho que a grande mudança de chave está na autorresponsabilidade, né? Isso é. Então, é quando a gente, de fato, né, quando a gente assume aqui essa responsabilidade por algo que a gente fez, né? Então, eu fiz algo, eu perdi o controle, não porque você me provocou, filho, mas porque eu não dei conta de fazer diferente, né? Porque todas as vezes que eu me vejo nessa situação, eu perco o controle ainda. Explicar isso para os nossos filhos, né? Ou para qualquer pessoa, qualquer relação. Então, se a gente fica nessa, assim, né? Ah, eu fiz isso porque você me provocou, porque, né, o marido, o chefe, ou sei lá quem, né? Eu estou dizendo que eu não sou responsável pelas minhas ações, mas sim que eu estou reagindo sempre ao que o outro fez. Então, aqui, a minha vida não está nas minhas mãos, né? E o contrário é quando eu assumo a responsabilidade, eu digo, olha, eu paro de reagir, né, ao que você faz, né, e eu passo a agir por mim mesma. Né? O meu poder de decisão e de ação está nas minhas mãos. Eu tomo as rédeas, né? Eu tomo nas minhas mãos a responsabilidade pela minha forma de agir, eu tomo as rédeas da minha vida. Então, esse é o principal ponto da responsabilidade. E é interessante que quando a gente está numa relação, o outro sente, né? Quando eu estou simplesmente tentando jogar para os outros a culpa, não, é muito mais simples, mas assim, isso é claro, mas quando eu assumo a responsabilidade, quando eu tomo as rédeas, eu falo, olha, eu errei, né? Eu sinto muito, eu não sei. Agora, o que eu posso fazer para ajustar isso? Assim? É completamente diferente. Eu me lembro disso quando eu tomei consciência disso, né? Assim, há muitos anos atrás, como isso mudou as minhas relações no trabalho, assim, quando eu fazia algo não é errado, assim, às vezes errava mesmo o trabalho, né? Ações, assim, por exemplo, na época que eu trabalhava ainda na área de farmácia, há muitos anos. E aí, para mim, foi muito libertador quando eu podia chegar assim, pro meu chefe e falar assim, errei. Eu fui fazer esse negócio aqui, achei que era desse jeito e errei. Né? E agora eu já estou buscando um jeito de resolver, assim, me ajuda aqui. Eu já pensei em tais e tais soluções. O que você acha que seria melhor fazer diante disso agora? Mas eu já chegava, a primeira coisa eu falava assim, nossa, eu errei. Eu cometi um erro aqui, quando eu fui fazer tal coisa, achei que estava fazendo certo aqui e fiz errado. Era tão libertador, porque na hora que a pessoa olhava assim para mim e falava assim, mas eu já tinha, né, por causa dessa postura, eu já tinha buscado quais as possíveis soluções, eu só estava pedindo para a pessoa me ajudar a pensar junto ali, o que, né, dentro já tendo assumido o erro. E é interessante porque a gente desarma, né? É interessante porque parece que você vai armar, mas você desarma o outro. Quando você já começa assumindo, olha, eu errei, eu reconheço que fiz errado, mas agora eu estou buscando a solução. Né? Então, assim, isso muda completamente até a forma do outro falar comigo, né? Muitas vezes o outro ia brigar naquela situação, não é possível que você errou um negócio desse, mas na hora que você já assume que você também já está buscando a solução, a gente desarma. É muito interessante como as relações ficam muito mais leves também, né? E o que poderia se tornar um problema não vira problema quando a gente assume essa postura. Porque na verdade você está mudando o foco, né? Se você não assumisse, de fato, ia ter todo um desgaste em busca do responsável pela culpa, né? Aí agora muda, quando você já chega trazendo a responsabilidade, quando de fato é sua, que também tem essa diferença, né? Tem pessoas que muitas vezes trazem para si alguma culpa que não é dela, mas assim, em vez de da busca ser pelo culpado, né? Pelo responsável, a busca passa a ser solução, que é o que realmente importa no caso, né? Já passou, já
tá feito, agora adianta corrigir, né? Olhar para trás e procurar. Então, eu acho que você tem esse ganho potencial ali de eliminar essa etapa de que muitas vezes as pessoas ficam retroalimentando aquilo ali, né? Então, já é um ganho, um potencial para resolver aquela situação ali. E isso é muito Aham. importante, né? E é com essa autorresponsabilidade que a gente pode olhar para dentro de nós mesmos, né? Eu acho que isso é um ponto crucial, assim, se eu assumo essa responsabilidade, e essa noção sempre me remete àquilo que a gente sempre falou aqui ao longo desse quadro aqui, para além dessa discussão de culpa, que eu acho que tem muito a ver, assim, com você ser o autor da sua história, que é o oposto de ser a vítima, que o ciclo de culpa acaba nos levando para lá. Então, eu acho que a gente podia falar muito dessa questão da autorresponsabilidade como uma oportunidade de olhar para dentro, né? De nos Exatamente. perceber nesse processo e, de fato, transformá-lo como uma oportunidade de crescimento, né? Exatamente. Então, a partir da autorresponsabilidade, né, a gente pode ir exatamente para esse ponto que você falou, que é olhar para dentro de nós, né, olhar para a nossa história e perceber por que determinadas situações mexem tanto com a gente, né, quando a gente está falando especialmente de emoção ou de situações em que a gente reage, né, situações em que a gente perde o controle, né, que tiram a gente do eixo. Então, aqui o primeiro ponto que a gente vai sempre olhar são para as marcas da nossa infância, né, para as marcas da nossa vida intrauterina. Primeiro, tomar consciência de que elas podem trazer isso para a gente, né, podem nos trazer culpas ou sensação de culpa, ou que nos tira do eixo, nos faz ter reações automáticas, porque muitas vezes tem a ver com feridas da nossa infância. É o fato da gente ter sentido mal, inadequado, muitas vezes nos gera raiva, nos gera reações automáticas, né? Faz com que a gente perca o nosso controle emocional diante dos nossos filhos ou diante de outras situações de estresse. Então, o primeiro ponto da autorresponsabilidade é começar a olhar para dentro, e o primeiro lugar para dentro que a gente vai olhar, que é para o ponto mais superficial, né? Que não é nada superficial, mas assim, é mais superficial, olhar para a nossa história, para as marcas da nossa infância, da nossa criança interior ferida, né, para a nossa sensação de inadequação ou para a nossa incapacidade de não, de reagir mesmo, né? Quando a gente não consegue controlar os nossos impulsos, a gente acaba perdendo a cabeça. Isso geralmente tem a ver com as marcas da nossa infância.